Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Vamos estudar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu já estava estudando ela durante um tempo. E o título que eu dei para essa mensagem se chama: Vá nesta tua força, o Senhor é contigo. Vá nessa sua força, o Senhor é contigo. Quando nós lemos o livro de Juízes, especificamente ali desde Juízes 1, a gente pode observar que o povo de Israel, eles não andavam totalmente nos caminhos do Senhor. O povo, ele sempre era condicionado a fazer, às vezes, aquilo que era bom e às vezes aquilo que desagradava ao Senhor. E apenas quando existia uma pessoa que estava ali no comando, aquele povo, ele seguia aquele direcionamento daquela pessoa que estava no comando. E assim foi durante a vida de Josué. Quando Josué estava conduzindo o povo seguia as orientações de Josué. Quando Josué morreu, o povo, cada um, seguiu a sua própria vontade. Assim como diz assim em Juízes capítulo 2, verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos, depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Então aqui a gente percebe que o povo, eles se desviaram da presença, da conduta, daquilo que era ali ensinado através de uma pessoa que estava na direção. Então aquele povo que veio após aqueles que viram os feitos maravilhosos do Senhor ali no deserto, aquela geração já estava se passando, estavam vindo pessoas novas, geração nova, que não tinham uma experiência com o nosso Deus, eles só conheciam Deus de ouvir falar. E esta geração, por apenas conhecer o nosso Deus de ouvir falar, eles acabaram sendo subjugados por alguns reis. O primeiro caso que eles foram subjugados pelo rei Cuxã-Risataim por 8 anos. 8 anos eles foram subjugados por este rei. O povo clamou ao Senhor, e o Senhor levantou um homem chamado Otoniel, que foi lá e prevaleceu, e aí a terra teve paz. O que chama a atenção na palavra do Senhor, que a terra teve paz durante 40 anos. 40 anos foi o período que viveu Otoniel. Nesse período a terra teve paz, Israel teve paz, enquanto aquele líder estava ali na frente daquele povo. Segunda vez que o povo foi subjugado, eles foram subjugados durante 16 anos pelo rei Eglon de Moabe. Por que acontecia de ora estava bem, ora não estava bem? Porque quando o povo clamava ao Senhor, o Senhor levantava um libertador para Israel. Aí o povo continuava ali durante a vida daquela pessoa, daquele líder. O povo seguia ali o que o Senhor determinava para eles. Aí quando aquele líder morria, eles achavam que podiam seguir por si mesmos. Só que eles não tinham essa capacitação e caía no pecado, caía na idolatria. Aí o Senhor era permissão, e mandava outra pessoa para subjugá-los. Aí o povo de Israel clamou novamente, o Senhor levantou Eude, e a terra teve paz durante 80 anos, até a morte de Eude. Novamente o povo foi subjugado. Desta vez levantou-se o rei Jabim. O rei Jabim subjugou ali os israelitas durante 20 anos. 20 anos sendo subjugados. Aí o povo clamou ao Senhor. O Senhor, pela misericórdia, levantou uma mulher chamada Débora. Aí Débora e Baraque, aí eles foram e libertaram o povo de Israel, e diz a palavra que a terra teve paz durante 40 anos, só que a palavra não revela se depois desses 40 anos, foi depois da morte de Débora e Baraque, não, mas a gente subentende que o povo, ele sempre se desviava de direção de Deus, quando não tinha alguém que estava no comando.
Quando alguém não estava ali direcionando, falando quais eram as ordenanças, o povo sempre se desviava. Depois que passou ali Débora e Baraque, veio a quarta vez que o povo foi subjugado. E é agora que eu quero estudar a palavra do Senhor com vocês. Vocês que trouxeram a Bíblia, por favor, abram em Juízes capítulo 6, do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 40. Vamos estudar a palavra do Senhor, apenas esse capítulo 6 de Juízes. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, o Senhor está aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em Juízes capítulo 6, verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do nome do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar
está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça o altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. 32. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jurubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram aos seus exércitos. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Somente até aqui. Aleluias. E me chama a atenção aqui alguns pontos dessa mensagem que fala sobre Gideão. O primeiro item que me chama a atenção é a provação. E eu quero alguns tópicos que eu acabei elencando. Primeiro, sim, quando somos provados, devemos permanecer firmes para sermos aprovados. Quando nós somos provados, a gente tem que permanecer firme para que a gente possa ser aprovado. No versículo 1 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Como nós lemos, discorremos na leitura, nós vimos que esse povo que estava ali não era o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho, não é o mesmo povo que assumiu ali a terra que manava leite e mel. Já era uma outra geração, não era uma geração que viu os feitos maravilhosos do Senhor, mas é uma geração que ouviu aquilo que o Senhor fizera por aquele povo. E por aquele povo não fazer aquilo que o Senhor dissera, eles foram subjugados durante 7 anos. 7 anos eles foram subjugados pelos midianitas, porque eles fizeram aquilo que não era do agrado. Da mesma forma acontece com as nossas vidas. Às vezes para nós está dando tudo certo e está tudo bem. E quando nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor, muitas das vezes a gente paga o preço por aquilo. Porque quando às vezes a gente desvia o nosso foco, nós somos os maiores prejudicados. Quando eu estou olhando para Cristo e desvio o meu olhar, e aquilo que eu desvio o meu olhar chama mais a minha atenção do que a cruz de Cristo, eu sigo por ao outro lado, eu vou pagar a consequência por aquilo.
Da mesma forma, o povo, os israelitas, aquela geração que só estava ouvindo, eles pagaram o preço por estar ali. E o Senhor castigou aquele povo. O castigo de Deus é para que haja despertamento. Quando nós somos castigados, é para que nós sejamos despertados. Não é para que quando nós somos castigados, meu Deus, agora está muito pesado. O que eu fiz? Por isso que o homem tem que se examinar a si mesmo. O homem tem que colocar a mão na consciência e se examinar sobre aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tem agido. Porque muitas das vezes quando nós saímos do foco da presença do Senhor, não é por aquilo que você falou, ou é por aquilo que você agiu, a sua conduta. Por isso que a minha oração tem sido durante alguns anos: Senhor, me perdoa por aquilo que eu falei, por aquilo que eu pensei, ou por aquilo que eu agi. Porque nós não sabemos quando nós desagradamos. Às vezes não sabemos a atitude que nós tomamos e desagradou a Deus. Às vezes para nós está tudo bem, só que às vezes não está tudo bem. A gente precisa voltar, pedir perdão ao Senhor. Da mesma forma foi assim com o povo os israelitas, que estavam ali sendo subjugados. E o Senhor permitiu aquilo para que o povo houvesse um despertamento naquele povo, para que aquele povo voltasse aos caminhos do Senhor. Aqui, passando aqui no telão, em Hebreus capítulo 12, verso 6 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E se nós somos às vezes disciplinados pelo Senhor, é porque nós somos aceitos como filho. E nós temos que aceitar essa disciplina. Senhor, se eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor, me perdoa. Se eu andei numa vereda que não era para andar, num caminho que eu não era para andar, me perdoa. Se eu falei algo impensável, eu nem pensei, já falei, foi mais rápido do que o meu pensamento e eu feri alguém, me perdoa. É esse pensamento, é esse sentimento. Assim como eu gosto muito desse versículo que o salmista Davi, ele fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados intencionais, porque para que eles não me dominem, e também me perdoa daqueles que eu desconheço. Então existe alguns erros que a gente comete e desconhece, mas o Senhor, Ele conhece nosso coração. O Senhor nos conhece, Ele que nos criou, Ele que nos formou. Segundo, não deixe o medo te parar, não desista. Não deixe o medo parar você, não desista, vá nessa tua força, o Senhor é contigo. No verso 2 diz que os israelitas, com medo dos midianitas, eles fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Eles preferiram se esconder com medo daquele povo que vinha contra eles. Eles se esconderam ali, porque se aquele povo chegasse ali em grande quantidade, o povo seria aniquilado. E eles resolveram se esconder nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E existe uma diferença de ter medo. Existe o medo que ele limita, não deixa a gente ir adiante, impede a nossa conquista, nos paralisa. E esse medo é o tipo que nos prejudica qualquer pessoa. É o medo que você tem, que a pessoa fala: opa, tem uma oportunidade de emprego para você ali, eu sei que você é formado em tal área, certinho para você, vai lá. E você fica: será mesmo que vai dar para mim esse emprego? Eu nunca trabalhei na área, mas será que eu vou conseguir? E aí você acaba desistindo, você não tenta. Esse medo é o medo que te paralisa, é o medo que não deixa você ir adiante para conquistar aquilo que o Senhor preparou para você. É esse tipo de medo que nós temos que enfrentar, ir adiante, porque se você estudou no período que você estudou, você se capacitou no período que você se capacitou, e a porta foi aberta, o Senhor te capacita, te coloca ali naquele lugar. Basta você crer. E tem um outro medo, que é um medo que eu vejo que é um medo que é importante para a nossa sobrevivência, porque nós não somos
super-homens e nem Mulher Maravilha, né? Não tem isso, porque existe, quando você vai chegar um determinado... eu estava trabalhando numa empresa, fui no último andar, eu cuidava da parte da segurança, aí eu andei bem no beiralzinho um prédio de 8 andares, andei bem no beiralzinho, distraído, quando eu vi eu estava na beira do prédio, aí eu voltei para trás, quase eu caio, 8 andares, eu falei, Senhor, misericórdia. É o medo que te faz para a sobrevivência, né? Não é que eu sou o super-homem, não é que eu não posso ter medo de nada, não, a gente tem, assim, porque o medo eles fazem, volta para a terra, você não é super-homem, volta para a terra, você não é a super-mulher, não, calma, não é o tempo ainda, você está esbravejando aí com Deus, calma. E terceiro, o perfeito amor expulsa todo o medo. O perfeito amor expulsa todo o medo. É o Senhor que Ele vem e entra nas nossas vidas, e aquilo que a gente pensa que vai limitar nossas vidas, vai nos parar, a gente vai sendo guiado pelo Espírito, e quando a gente vê, a gente já está trabalhando, a gente já está alçando a lugares maiores e melhores, porque é o Senhor que nos capacita. Hoje eu assumo uma função numa empresa que eu nunca jamais imaginei que eu iria assumir, mas eu não estou lá porque é mérito meu, não, foi pela graça do Senhor. Quem diria que estaria ali o filho de uma dona de casa e de um ex-motorista, de um ex-manobrista, estaria assumindo uma posição numa empresa? Mas não é nossa força, e nem o nosso conhecimento, nem a nossa habilidade, mas é a graça do Senhor que nos enche a cada dia, é Ele que nos capacita e nos impulsiona a assumir lugares e locais que a gente nem imagina. Esse é o nosso Deus, aleluias. Vá nessa sua força, porque o Senhor é contigo, aleluia. E no verso 13 ele fala: sempre que os israelitas faziam suas plantações, vinha o povo e devastava. O que me chama a atenção nessa palavra é o sempre. Por que é o sempre? Porque durante 7 anos que o povo foi subjugado, eles sabiam que havia um povo, os medianitas, junto com os amalequitas, iam subir ali onde eles estavam, iam consumir toda a plantação, iam devastar a plantação deles. Mas ano após ano, eles faziam a mesma coisa. E ficavam ali, é a mesma coisa, de estar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não vai dar certo. Já viu aquele conselho de mãe, né? Fala, não faça isso. Aí você vai lá, cabeça dura, vai e faz, que sua mãe falou que não era para fazer. Aí você vai e quebra a cabeça. Aí por que eu não tinha escutado a minha mãe? Por que eu não escutei o meu pai? Eu quis ser o mais inteligente. Os israelitas, eles se preparavam para fazer a colheita ali, eles preparavam a terra. O trigo, ele demorava cerca de 1 ano para entrar na fase da colheita. Se eles preparavam o trigo no inverno, quando era no outono, ele já estava pronto para ser colhido. E se eles preparavam na primavera, no outro ano, ali na primavera, eles iriam fazer a colheita do trigo. Só que existia um inimigo que sabia o que aquele povo estava fazendo, que sabia que existia um lugar onde tinha plantação, onde existia alimento, e aquele inimigo atacava aquele povo com todas as forças. Aquele povo com medo saía e ia se esconder nas fortalezas, nas cavernas. E da mesma maneira existe um inimigo que quer fazer com que nós desistamos. Ele sabe que nós estamos num lugar onde há leite e mel, onde há palavra, onde há socorro, onde há restauração. Mas esse inimigo vem contra as nossas vidas, tentando nos tirar do caminho do Senhor, porque ele sabe que aqui há um lugar rico da presença e da graça dele. E o povo ficava ali naquela maneira, sempre, ano após ano, 7 anos sendo subjugados. E quarto, se algo está consumindo a minha colheita, eu devo abrir os meus olhos para
o que eu possa estar deixando de fazer. Se algo está consumindo a minha colheita, quando eu falo de colheita, eu não falo apenas nas questões relacionadas a dinheiro. Colheita não é só dinheiro. A colheita vai além disso. Você planta hoje uma alma e amanhã você colhe aquela alma. Quer dizer, você plantou uma semente no coração de alguém e lá na frente você sabe que aquela pessoa aceitou a Jesus. Não foi pelo seu mérito, mas foi pelo Espírito Santo e a graça do Senhor que a alcançou. Então o que nós estamos fazendo? Quais são as sementes que nós estamos plantando no coração de alguém, para que aquela pessoa lá na frente, você saiba a notícia, viu? Quando eu estava conversando com você, em determinada época, alguma coisa ficou no meu coração, a gente perdeu o contato, mas quando eu cheguei na outra cidade, achei uma igreja, fui naquela igreja, congreguei, e hoje estou firme na presença do Senhor. Obrigado pelo aquele teu conselho, obrigado pelaquela tua palavra. E muitas das vezes, a gente não precisa saber quais são as sementes que estão sendo plantadas. Apenas plante, apenas plante. Plante aquela semente, que é o Senhor que vai fazer aquela semente que está ali naquele coração. Ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar fruto. E nós temos que fazer isso, é não deixar que nada venha consumir a nossa colheita, é não deixar que o inimigo venha falar na nossa mente, no nosso coração: ah, mas você não é capaz, mas você não é pastor, mas você não é presbítero. Não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do nosso Deus Altíssimo. A gente pode sim, a gente pode pregar, a gente pode falar, a gente pode exercer a nossa fé, porque é o Senhor que faz todas as coisas. E depois que o povo, eles estavam sendo subjugados, aí o povo clamou por socorro ao Senhor. Mas por que eles clamaram por socorro ao Senhor? A palavra do Senhor diz que eles clamaram socorro ao Senhor porque eles estavam empobrecendo. Porque se eles clamassem por socorro ao Senhor no primeiro ano que os medianitas estivessem ali subjugando eles, eles já seriam libertos, no primeiro ano. Mas foi no 7º ano, clamaram ao Senhor, porque diz a palavra que o povo estava empobrecendo. E eu fico até às vezes conjecturando, pensando que o povo poderia até estar até passando fome, porque quando aquele povo subia para e devastava, eles matavam todos os animais, as ovelhas, os carneiros, era tudo morto, o gado, não ficava nada ali. Aí o povo lembrou daquilo que eles ouviam dos seus antepassados. Ele lembrou quando falavam para ele que existia um Deus que libertou eles com mão forte do Egito. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu tenho que fazer o quê? Me humilhar, eu tenho que orar, buscar a face do Senhor, e me afastar dos maus caminhos. E o Senhor diz: dos céus eu primeiro ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. O Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve do céu o nosso clamor. Primeiro Ele vai nos perdoar, depois Ele vai nos curar, e depois Ele vai sarar aquilo que precisa ser sarado. Ele vai colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado. Ele não vai deixar que você venha perder a sua fé ou a esperança, porque a nossa esperança está nele, e é o Senhor que faz todas as coisas. E o povo, quando ele ouviu aquilo ali, eles já estavam numa situação que eles não tinham mais a quem recorrer, porque aquele povo, eles aprenderam que além do nosso Deus, existia ali os Baalins, existia ali o poste sagrado que faziam a Azerá, mas nada disso estava dando certo, e clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu.
Às vezes não, toda vez que nós clamamos ao Senhor, o Senhor Ele responde. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor, toda vez que nós nos humilhamos na presença do Senhor, toda vez que nós buscamos a face do Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele nos atende. É o Senhor que faz isso. Da mesma maneira que o Senhor ouviu aquele povo que estava ali, Ele ouviu o povo que estava lá no Egito. E quando, em Êxodo capítulo 3, verso 7, o Senhor diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor. Tenho escutado o seu clamor. O Senhor está com os ouvidos atentos a tudo que acontece nesta terra. Ele está com os olhos atentos a você e a mim. Ele sabe o que nós precisamos. E o Senhor, da mesma maneira que lá Ele levantou um resgatador chamado Moisés, o Senhor iria levantar um resgatador para libertar aquele povo ali dos medianitas e dos amalequitas. Em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apenas clame ao Senhor. Clame ao Senhor, que você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida e através da tua vida. Por que o povo estava sendo subjugado? Foi o primeiro ano, foi a primeira vez, segunda e até a quarta vez estava sendo subjugados. Porque o Senhor diz: não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Eles foram ensinados. Da mesma maneira que os pais deles lá atrás ensinaram eles: existia um Deus que nos livrou lá das mãos do faraó, passamos em terra seca, pelo mar vermelho, vamos assumir aí, tomamos posse de uma terra que mana leite e mel, mas também o Senhor nos deu uma orientação, que a gente não pode adorar os outros deuses, nós não podemos cometer essa conduta. Foram ensinados. Da mesma maneira, quando você tem ali a sua geração anterior, o seu antepassado, vamos dizer assim, para ficar igual a palavra, te orienta, te ensina: filho, é assim, se você seguir por esse caminho, você vai se dar bem. Se você seguir por esse outro caminho, não vai ser legal para você. Você vai passar por algumas dificuldades. Mas saiba que existe um Deus que olha por você todos os dias. Existe um Deus que, se você voltar para Ele, Ele vai te abraçar, Ele vai te cuidar, Ele vai amar você, Ele está sempre te amando. Ele morreu na cruz por você. Da mesma maneira que nós padecemos quando nós não fazemos aquilo que o Senhor tem nos ordenado, tem nos orientado. O povo, da mesma maneira, eles fizeram aquilo e foram castigados. E quando nós não damos ouvido a que o Senhor está falando, certamente as coisas vão estar erradas para nós. Mas existe uma saída, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma saída. Como que eu posso falar? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que te amam. Eu acabei saindo ali, o meu carro não pegou mais, eu bati o meu veículo, eu perdi tal oportunidade de emprego. Como que uma situação que parece que não tem fim, de situação de financeira ruim, de situação com a família, com os filhos ruim, como que isso vai cooperar para o meu bem? É porque nós não sabemos. Nós não sabemos que o Senhor já tem preparado para nós. Aqui no telão, em Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então há um propósito naquela situação na qual eu ou você está passando. Existe um propósito, e o Senhor, às vezes, Ele usa uma situação para nos orientar e nos falar: filho, é dessa maneira. Mas às vezes você é muito teimoso.
você dá muito trabalho. Aí o Senhor está te orientando, ó, é dessa maneira, filho, não é assim, eu estou te falando desse jeito, não vá por aquele caminho, não ouve aquele cidadão ali, que ele está, esse coach aí de internet, não está falando aquilo que é verdadeira palavra. Temos que tomar cuidado também com as heresias que estão falando por aí, ventos que estão soprando por aí, achando, e às vezes achamos que é palavra de Deus, é uma revelação. Calma, a verdadeira revelação vem da palavra do Senhor, a palavra é escrita, e essa palavra ela tem poder. Essa palavra ela tem poder. Essa palavra ela é temida em alguns países, que você não pode entrar com essa palavra debaixo do teu braço, que você pode ser preso, que você pode ser subjugado por alguém, porque simples fato de você estar com a Bíblia debaixo do braço, e essa palavra não é qualquer palavra não, porque se ela fosse um livro comum, não era proibido, mas é uma palavra que é viva, uma palavra eficaz, e quando você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo vem te enchendo, você vai entendendo aquilo que o Senhor quer de você, aquilo que Ele pensa de você, aí você começa a ir além, porque você começa a aprender os preceitos do Senhor através da palavra dEle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quinto, eu vou na força que o Senhor me dá, porque eu sei que Ele sempre estará comigo. Eu vou na força que o Senhor me dá, porque eu sei que Ele está comigo, todos os dias. Assim como diz em Mateus capítulo 28, verso 20, que o Senhor disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e essa é uma verdade, Ele sempre está conosco todos os dias. Aqui às vezes na correria do dia, às vezes naquela pressa que você tem que levantar e trabalhar, colocar as crianças, arrumar para ir para a escola, arrumar cabelo de criança, da menina normalmente, né? Arruma o cabelo da menina, vai para a escola, separa a mochila, aí você acaba esquecendo que tem um Deus que está ali do teu lado, que Ele está ali com você, falando, oi, eu estou aqui, fala comigo. Olha, o que você precisa, eu estou com você. Ah, Senhor, as contas estão chegando, está atrasando tudo. Calma, eu estou contigo. Eu que sou o escape, a última palavra vem da minha boca. Eu sou o Senhor, o teu Deus. E é o Senhor que está conosco todos os dias. Não importa o que os outros pensam de você, o que importa é aquilo que o Senhor fala sobre você. Aleluias. No verso 11, e Gideão ele estava lá malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse verso é que Gideão ele estava trabalhando. Ele estava fazendo algo. Ele não estava parado, não estava escondido ali na montanha, na caverna, não estava escondido esperando, e agora, Senhor, o que vai acontecer? Não. Gideão arregaçou as mangas e foi trabalhar, para que houvesse mantimento ali na casa dele, mantimento para os seus. E o que eu aprendo aqui é o sétimo: Deus ele pode chamar até um despreparado, mas nunca um desocupado. Todas as pessoas que o Senhor chamou para trabalhar na obra estavam trabalhando. Ninguém estava desocupado. Ai, se o Senhor me chamar eu vou. Não, estava trabalhando, estava fazendo algo, estava investindo o seu tempo, estava fazendo algo para o Senhor, e o Senhor o chamou. E que a atitude de Gideão também exigia coragem. Enquanto os outros estavam escondidos, Gideão com a coragem ali, por isso que o Senhor fala, vá nesta tua força, porque exigia coragem. Ou enquanto um povo se escondia com medo dos amalequitas e dos medianitas, ele ali estava no local, malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele é um homem que estava trabalhando, e é um homem que tinha coragem. Por isso tenha coragem para romper aonde você está.
Pois se Deus colocou você naquele ambiente, Ele vai capacitar. E se você se acha despreparado para estar naquele ambiente onde você está, saiba que é o Senhor que vai te levantar num local improvável. Ele muda todas as situações e torna elas todas possíveis. Às vezes você pensa, mas eu aqui será? Será? O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Ali onde você acha que você é o improvável naquela situação, você vai ser o provável, aquele que vai fazer aquele ambiente ser transformado pela tua vida, pela tua conduta. Onde pessoas vão estar ali falando com você, e você vai ser alguém que vai levar outras pessoas daquela empresa para Cristo, através da sua conduta. E é o Senhor, tenha coragem de estar ali naquele lugar. Às vezes pode ser até um ambiente hostil, mas creia que o Senhor é contigo aonde você está. Ele é conosco. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Me chama muito a atenção essa palavra que ele fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele potencializa aquilo que Gideão tinha de melhor. Ele não fala: e aí, medroso, o que você está fazendo aí escondido, malhando trigo? Vai lá para fora, porque eu sou com você. Não. O Senhor, Ele olha para Gideão e fala: eu estou com você, poderoso guerreiro. E às vezes você se acha que você não é capaz, e o Senhor está falando: eu sou com você, poderoso, poderosa guerreira. Vá nessa sua força, porque o Senhor é contigo. Com a força com que você tem, você vai naquele lugar e vai vencer, porque é o Senhor que está com você. E o nosso Deus, Ele é poderoso. Deus te chama, Ele te capacita e orienta. Se você seguir as orientações do Senhor, certamente vai ser vitorioso. E Gideão, ouvindo aquelas palavras, ele fala: como eu posso ser poderoso guerreiro? Como eu posso ser um poderoso guerreiro? O que está acontecendo com o meu povo? Aí o Senhor fala para ele, aí ele fala para o Senhor, né? Não foi o Senhor que tirou a gente do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, entregou nas mãos de Midian. Gideão, ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Ele conhecia a Deus apenas de ouvir, por aquilo que os pais falavam, por aquilo que o seu pai Joás falava para ele. Ele estava com o pai vivo. Mas porque Joás, ele tinha, além do Deus Todo-Poderoso, ele tinha também Baal e tinha também porque o pai se contaminou com o que o povo daquela terra fazia. Mas ele sabia. Ele ensinou para o filho quem era o Deus poderoso, que não poderia fazer aquilo. Ele contava aos filhos e aos netos e à geração seguinte, conforme foi a orientação do Senhor. Por isso que eu digo para você nessa noite: não olhe para o passado, viva o presente e foque no futuro. Não olhe para o passado, viva o presente e foque no futuro. Deus sempre vai lhe dar um caminho, uma estratégia, um escape. Quantas pessoas já olharam para o passado e falam: nossa, há 10 anos atrás eu ganhava o que eu ganho hoje nessa empresa. Eu ouvi isso esses dias. Jackson, há 19 anos atrás eu ganhava mais do que eu ganho hoje aqui, trabalhando aqui nessa empresa. Olhando para o passado. Mas o que eu posso fazer para mudar o meu futuro hoje, no presente? O que eu posso fazer para mudar o meu futuro hoje? Se eu ficar parado, apenas olhando para trás, olhando no retrovisor, nada vai acontecer. Mas se eu começar a me movimentar agora, se eu começar a fazer alguma coisa lá na frente, o meu futuro ele vai ser mudado, porque é o Senhor que vai me capacitar. É o Senhor que vai me orientar, e é lá na frente Ele vai me colocar naquele lugar que eu me preparei, porque é Ele que nos orienta todos os dias. Aleluias. Ele trabalha ao nosso favor.
Aí Gideão, ele dá uma desculpa, fala: mas Senhor, meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. As desculpas de Gideão não foram possíveis para que o Senhor desistisse dele. Então às vezes você dá muitas desculpas. Senhor, será? É o momento? Não vou não. Agora eu não vou não, Deus. Chama outro. Vai outra pessoa lá. Mas não, Deus quer você. Você vai lá e faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Não é as suas desculpas que vai fazer com que Deus desista de você. Vá adiante, vá nessa sua força, coragem. E o Senhor, Ele está ali com a gente todos os dias. O oitavo que eu tiro de lição aqui desta mensagem é que as minhas desculpas não vão impedir Deus de cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Se Deus, Ele tem um propósito na tua vida, não importa o tempo, não importa a estação ou a situação, se Ele quer te usar, Ele vai te usar. Então não vai ter desculpas que vai fazer com que aquela seja uma barreira. O Senhor te chama, o Senhor te capacita e te orienta. Estou indo para o final. E o Senhor diz assim no verso 16: e eu estarei com você. E o Senhor diz para você nessa noite: eu estarei com você. Assim como Ele diz na palavra dele, em Mateus 28:20, parte B, Ele diz: e eu estarei sempre com vocês. A mesma coisa que Ele falou lá para Gideão, Ele fala para nós: e eu estarei com vocês. Vai lá que eu te capacito, eu te oriento. E muitos questionamentos que nós temos no coração, às vezes fala: mas será, Deus, que é o momento mesmo? Eu vou abrir aquela empresa, eu não sei se vai dar lucro, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Aí o Senhor diz: eu estou com você. Vá nessa sua força, vai nessa sua habilidade, porque é eu que te capacito, e o Senhor está contigo. E muitas das vezes a gente fala: mas eu estou com um problema muito grande, eu estou com uma dificuldade muito grande, não vai dar para mim romper essa barreira. Aí entra outra situação que eu aprendo, que nós devemos aprender, diz assim: não diga: Deus, eu tenho grandes lutas para travar, mas fala para os problemas, problema, luta, enfermidade: eu tenho um grande Deus, e eu sei que Ele vai me livrar, eu sei que Ele vai fazer romper essa barreira, eu sei que o meu Deus está comigo, e nada vai me parar. O inimigo, às vezes, ele coloca aquele problema que ele é resolvível, que pode ser resolvido, ele coloca como se fosse uma montanha intransponível, que às vezes, se você olhar para o alto e ver além da montanha, você acaba olhando para baixo e olha o pé da montanha e fala: Deus, eu não vou conseguir. Por isso que a palavra do Senhor diz com o salmista em Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O meu Senhor, Ele não vai deixar com que este problema Ele venha me derrotar, esse problema venha me causar temor, que esse problema venha me fazer parar. O meu Senhor vai fazer que eu vou além, porque eu sei a um Deus que eu sirvo, é um Deus grande e poderoso. Aleluias. Em Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na Nova Versão Transformadora diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força.
E na versão João Ferreira de Almeida diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas quando estou firmado em Cristo, porque eu sei que é Ele que me fortalece, eu sei que é Ele que me dá força, eu sei que é Ele que me dá o escape, eu sei que é Ele que me dá a direção. Eu posso todas as coisas quando estou alicerçado com Cristo. Aleluia. Aí Gideão fala ao Senhor: Senhor, se eu posso contar com o seu favor, dá um sinal que está comigo. Deixa que eu vá lá na minha casa e traga a minha oferta. Aí o Senhor fala para ele: esperarei você, esperarei até você voltar. E muitas das vezes, muitas pessoas, pode ser você que está aqui, ou você que está acompanhando através da rádio ou através da internet, que o Senhor falou: vai lá preparar a oferta, e eu espero aqui até você voltar. E o Senhor está esperando, mas não voltou. Você não voltou para Ele. Qual foi o caminho que você foi trilhar, que você não voltou para o Senhor? Gideão falou: Senhor, eu vou lá preparar a minha oferta, o Senhor fica aqui que eu vou voltar e vou oferecer ao Senhor. Aí ele foi na casa dele, preparou ali um caldo, preparou o carneiro e foi ali e levou ao Senhor. E quanto tempo que isso demorou? Eu imagino que tenha demorado ali de 2 a 3 horas mais ou menos, até ele fazer o sacrifício, levar o cordeiro. Só que tem pessoas que demoram anos, que falou: Senhor, eu vou lá e depois eu volto. E o Senhor está esperando, de braços abertos, fala: não, vem, eu estou contigo, vem, volte para a presença do Senhor, restaura o teu altar, vem aqui, vem. E Gideão, ele conhecia ao Senhor, que o Senhor fala para ele: Gideão, pega ali agora o segundo novilho, prepara ele, despedaça ali o altar de Baal, corte ali aquele poste que é de Azerá, e faz um altar ali naquele lugar. E Gideão, ele fez aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. O altar que o pai dele tinha feito, aquilo que já não mais surtia efeito algum e estava trazendo desgraça àquele povo, Gideão, ele pegou ali e restaurou e fez um altar em honra ao nome do Senhor. E essa noite temos que fazer todos os dias, falar: Senhor, como que está o meu altar? O altar que eu ofereço ao Senhor, Pai querido, eu quero me entregar, oferecer a Ti. Vem agir dentro de mim. Sem Ti eu nada sou. Eu quero renascer. E o Senhor diz para você: vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem Ti eu nada. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar.
coloque em pé, igreja. Feche os seus olhos agora. Eu vou convidar você, que o Senhor falou e tocou no seu coração, e você sentiu que às vezes eu não sinto a presença do Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Será que o Senhor, Ele verdadeiramente está comigo? Será que quando eu vou, o Senhor está comigo? Será que está acontecendo alguma coisa diferente em mim? E você nessa noite, restaura esse altar que é o do seu coração, aonde o Senhor Ele vai agir, aonde o Senhor Ele habita, aonde Ele age, é na sua vida, é no seu coração, é aonde nascem todas as coisas. Aí você fala: oh meu Deus, venha restaurar esse altar que está dentro de mim. Eu quero, Deus querido, sentir, permitir o teu agir, porque sem ti eu não sou nada. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu não sentia a presença do Senhor. Eu entrava pela igreja, era de uma outra igreja, e não sentia nada. Aí uma vez eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, permite que eu sinta a tua presença. Transforma, Pai querido, este coração que eu acho que é de pedra, que não sente nada, e me dá um coração de carne. Me dá um coração que venha sentir a tua vontade e venha ter o seu querer em minha vida. E o Senhor, Ele vem agindo e vem permitindo esse agir, essa renovação a cada dia. E você que quer essa restauração, você que foi tocado pela mensagem do Senhor, eu vou pedir a você que venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, e o Senhor vai ser sobre a sua vida, que a partir de hoje o Senhor escreve uma nova história. Se você sentiu isso no seu coração, vem aqui rapidamente, que nós vamos orar ao Senhor e nós vamos adorar. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir, sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem responder, vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Pai amado, obrigado pela oportunidade de trazer a tua palavra à tua igreja. Aquilo que eu não pude, o Senhor venha completar no coração dos nossos irmãos. Que o Senhor, Deus amado, venha ser sobre a vida daquelas pessoas que acompanharam pela internet, através da rádio. Que o Senhor possa agir, e que esta mensagem, Deus amado, venha trazer despertamento, venha trazer, Pai querido, renova as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, aleluia.